Fé com Tarô, Mago Rico recepciona a todos. Sejam bem-vindos ao canal espiritual que cresce a cada momento, não é verdade? Aqui já bati o pé, já virei tudo, muito obrigado Deus. Aqui vamos arrumar, atenção, uma tentativa, né? Obrigado. Bom, hoje vamos dar seguimento aos 22 arcanos do tarô. Começamos com o Mago e vamos dar continuidade à leitura do Mago. Esse Mago é gigante, então vamos lá. Preparados? Simbora. Ontem paramos aqui. A yoga é a supressão das vacilações da substância mental. A yoga é a supressão das vacilações da substância mental, ou ainda a concentração. É o silêncio voluntário do automatismo intelectual e imaginário. É necessário distinguir duas espécies de concentração, essencialmente diferentes. Uma é a concentração desinteressada, a outra a concentração interessada. A primeira é a da vontade libertada das paixões, das obsessões e dos apegos escravizadores, ao passo que a outra é o resultado de paixão, de obsessão ou de apego dominadores. Um monge no recolhimento da oração e um touro enraivecido estão concentrados. Um porque está na paz do recolhimento, o outro porque está dominado pela raiva. Também as paixões fortes levam, pois, a alto grau de concentração. Assim, os ávidos e os avaros, os orgulhosos e os maníacos denotam, às vezes, concentração notável. Na verdade, trata-se não de concentração, e sim de obsessão. A verdadeira concentração é o ato livre na luz e na paz e pressupõe vontade desinteressada e desapegada. Porque o fator desdeterminante e decisivo da concentração é o estado da vontade. Por isso a yoga, por exemplo, por exemplo, exige a prática do yama e do niyama. Yama são as 5 regras da atitude moral. Niyama são as 5 regras da mortificação, antes da preparação do corpo para a concentração, respiração e posturas. E a prática de 3 graus da concentração, como tal, dharana, dhyana e samadhi, concentração, meditação e contemplação. São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila não se cansam de repetir que a concentração necessária para a oração espiritual é fruto da purificação moral da vontade. É, pois, inútil o esforço para se concentrar se a vontade está tomada por outra coisa. As oscilações da substância mental jamais poderão ser reduzidas ao silêncio, se a vontade não lhes infundir seu silêncio. É só a vontade silenciosa que torna efetivo o silêncio do intelecto e da imaginação na concentração. Por isso, os grandes ascetas são também grandes mestres da concentração. Tudo isso é evidente. Mas o que nos ocupa aqui não é só a concentração em geral, mas também, sobretudo, a concentração sem esforço. Que vem a ser ela? Considerai o equilibrista na corda. É evidente que ele está completamente concentrado, do contrário, cairia por terra. Sua vida está em jogo e só a concentração perfeita pode preservá-la. Acreditais, porém, que o seu intelecto e a sua imaginação se preocupam com o que faz? Credes que ele reflete, imagina, calcula e planeja cada passo? Se o fizer, cairá. Ele precisa eliminar toda atividade do intelecto e da imaginação para evitar a queda. Precisa suprimir as oscilações da substância mental para poder exercer sua profissão.
Durante seus exercícios acrobáticos, a inteligência de seu sistema rítmico, respiratório e circulatório substitui a do seu cérebro. Trata-se de, em última análise, de milagre, do ponto de vista do intelecto e da imaginação, análogo ao de São Dionísio, apóstolo dos gauleses e primeiro bispo de Paris, que a tradição identifica como São Dionísio Areopagita, discípulo de São Paulo. Ele teve a cabeça separada do corpo a machadadas diante da estátua do deus Mercúrio, mas logo se levantou, tomou a cabeça em suas mãos e, guiado por um anjo, caminhou longa distância, da cortina de Montmartre até o lugar onde hoje repousam seus ossos por escolha dele e da providência divina, Jacques de la Voragine, La Légende dorée. Meu francês é maravilhoso, obrigado. Ora, também o equilibrista, enquanto exerce o seu ofício, tem a cabeça, isto é, o intelecto e a imaginação separada do corpo e caminha de um ponto para outro, levando a cabeça em suas mãos, guiando por outra inteligência. Olha que bonito isso, que age pelo sistema rítmico do corpo. Para o equilibrista, para o pelotiqueiro, para o mago, a arte e a habilidade, no fundo, são análogas ao milagre de São Dionísio, porque para ele, como para São Dionísio, trata-se da transposição do centro da consciência diretiva da cabeça para o peito, do sistema cerebral para o sistema rítmico. Ora, a concentração sem esforço é a transposição do centro diretor do cérebro para o sistema rítmico, do domínio mental e da imaginação para o da moralidade e da vontade. O chapéu grande em forma de lemniscata, que está na cabeça do mago, e a sua atitude de perfeita despreocupação indicam essa transposição. Eu ontem não devo ter mostrado a figura, então aí o mago para vocês, o chapéu e os demais símbolos, toda a simbologia sendo apresentada aqui. Ora, a lemniscata, o 8 horizontal, é o símbolo não só do infinito, mas também do ritmo, da respiração e da circulação. Ela é o símbolo do ritmo eterno, ou da eternidade do ritmo. O mago representa, pois, o estado de concentração sem esforço, isto é, o estado de consciência no qual o centro diretor da vontade desceu, na verdade, elevou-se do cérebro para o sistema rítmico e no qual as oscilações de substância mental, reduzidos ao silêncio e ao repouso, não entravam mais a concentração. A concentração sem esforço, isso é, na qual não há nada a suprimir e o recolhimento se torna tão natural como a respiração e as pulsações do coração. É o estado de consciência do intelecto, da imaginação, do sentimento e da vontade, em estado de tranquilidade perfeita, acompanhada de distensão completa dos nervos e dos músculos do corpo. É o silêncio profundo dos desejos, das preocupações, da imaginação, da memória e do pensamento discursivo. Dir-se-ia, o ser todo se tornou como a superfície de águas tranquilas, refletindo a presença imensa do céu estrelado e de sua indizível harmonia. As águas são profundas, e como são profundas e o silêncio aumenta sempre, que silêncio!
Seu crescimento realiza-se por ondas regulares que passam uma após outra através de vosso ser, uma onda de silêncio, seguida de outra onda de silêncio mais profundo. Depois outra onda de silêncio ainda mais profundo. Já bebestes do silêncio alguma vez? Se a resposta for afirmativa, sabeis o que é concentração sem esforço. No começo, o silêncio completo ou a concentração sem esforço duram instantes, depois minutos, depois quartos de hora. Com o tempo, o silêncio ou a concentração sem esforço se torna um elemento fundamental sempre presente na vida da alma. É como o ofício perpétuo na igreja de Sacré-Cœur, em Montmartre, e que se verifica enquanto em Paris trabalha-se, circula-se, diverte-se, dorme-se, morre-se. É assim que o ofício perpétuo, entre aspas, do silêncio se instala na alma e prossegue até quando ela está em atividade trabalhando ou conversando. Uma vez estabelecida essa zona de silêncio, podeis aurir dela tanto para o repouso como para o trabalho. Tereis então não só a concentração sem esforço, como também a atividade sem esforço. E é isso precisamente que quer dizer a segunda parte de nosso enunciado. Transformai o trabalho em jogo. A mudança do trabalho, que de corveia se torna jogo, efetua-se em consequência da presença da zona de silêncio. Gratidão. Zona de silêncio. Porque a zona de silêncio não significa só que a alma, no fundo, está em paz, mas também, e mais ainda, que ela está em contato com o céu ou com o mundo espiritual, que trabalha com ela. Aquele que encontra o silêncio na solidão da concentração tem esforço. Sem esforço, nunca está só. Ele nunca leva sozinho as cargas que deve carregar. As forças do céu, as forças do alto o ajudam. Assim, a verdade anunciada na terceira parte da fórmula: fazei com que o jugo que aceitastes seja leve, e que o fardo que carregais seja leve ou suave. Se torna experiência, porque o silêncio é o sinal do contato real com o mundo espiritual. E esse contato, por sua vez, gera sempre o afluxo das forças. É esse o fundamento de toda mística, de toda gnose, de toda magia e de todo esoterismo prático em geral. Todo esoterismo se funda na regra seguinte. Atenção. É necessário ser um em si mesmo, concentração sem esforço, e unido ao mundo espiritual, ter a zona de silêncio na alma, para que haja experiência espiritual reveladora ou realizadora. Em outros termos, quem quiser praticar alguma fórmula do esoterismo autêntico, seja a mística, seja a gnose, seja a magia, deve ser mago, concentrado sem esforço, movendo-se com despreocupação, como se estivesse brincando e agindo com calma perfeita. Eis o ensinamento prático do primeiro arcano do tarô. É o primeiro conselho, mandamento e advertência concernentes a toda a prática espiritual.
é o Aleph do alfabeto, das regras práticas do esoterismo. E como todos os números são apenas frações de unidade, assim também todas as outras regras práticas ensinadas pelos outros arcanos do tarô são apenas os aspectos e as modalidades dessa regra básica. E esse é o ensinamento prático do mago. Qual é o seu ensinamento teórico? Ele corresponde em todos os pontos ao ensinamento prático, sendo o trabalho teórico o aspecto mental da prática. Como esse último procede da concentração sem esforço, isto é, põe a unidade em prática, do mesmo modo, seu correspondente teórico consiste na unidade fundamental do mundo natural, do mundo humano e do mundo divino. O dogma da unidade fundamental do mundo exerce em toda a teoria o mesmo papel importante que a concentração exerce em toda a prática. Como a concentração é a base de todo sucesso prático, também o dogma da unidade fundamental do mundo é a base de todo conhecimento. Sem ele, nenhum conhecimento é concebível. O dogma da unidade, da essência de tudo o que existe, precede todo ato de conhecimento. E todo ato de conhecimento pressupõe o dogma da unidade do mundo. O ideal ou fim último de toda a filosofia e de toda a ciência é a verdade. Mas a verdade, entre aspas, não tem outro sentido que não seja a redução da pluralidade fenomenal à unidade essencial. Dos fatos às leis, das leis aos princípios, dos princípios à essência ou ao ser. Toda a procura da verdade mística, gnóstica, filosófica e científica postula sua existência, isso é, a unidade fundamental da multiplicidade fenomenal do mundo. Sem essa unidade, nada seria cognoscível. Como seria possível proceder do conhecido para o desconhecido? E esse é o método do progresso do conhecimento. Se o desconhecido não tivesse nada a ver com o conhecido, se o desconhecido não tivesse nenhum parentesco com o conhecido, e lhe fosse absoluta e essencialmente estranho? Quando dizemos que o mundo é cognoscível, isso é, que o conhecimento como tal existe, afirmamos com isso mesmo o dogma da unidade essencial do mundo. Afirmamos que o mundo não é um mosaico no qual está incrustada uma pluralidade de mundos essencialmente estranhos uns aos outros, mas que se trata de organismos cujas partes são governadas pelo mesmo princípio, revelando-o e deixando-se reduzir a ele. O parentesco de todas as coisas e de todos os seres é a condição sine qua non de sua possibilidade de serem conhecidos. Ora, o parentesco de todas as coisas e de todos os seres, reconhecido francamente, gerou um método de conhecimento que lhe corresponde de modo estrito, conhecido geralmente pelo nome de método de analogia. Seu papel e alcance para a ciência dita, entre aspas, oculta, foram mostrados de maneira admirável por Papy em seu tratamento elemental, traité élémentaire, de ciências ocultas, science occulte. A analogia não é dogma ou postulado. A unidade essencial do mundo o é, mas sim o método primeiro e principal, o Aleph do alfabeto dos métodos, cujo uso permite fazer o conhecimento avançar. Ela é a conclusão primeira tirada do dogma da unidade universal. Uma vez que no fundo da diversidade dos fenômenos encontra-se a sua unidade, de modo que eles são ao mesmo tempo diversos em um,
segue-se que eles não são idênticos nem heterogêneos, mas análogos, enquanto manifestam seu parentesco essencial. A enunciação tradicional do método da analogia é bem tradicional. É o primeiro versículo da Tábua de Esmeralda, Tábula Esmaragdina, de Hermes Trismegisto. Quanto ao problema da autenticidade da Tábua de Esmeralda, veja o suplemento a esta carta. Quod superius est sicut quod inferius, et quod inferius est sicut quod est superius, ad perpetranda miracula rei unius. O que está no alto é o que está embaixo, e o que está embaixo é o que está no alto, para realizar o milagre da unidade. É a forma clássica da analogia para tudo que existe no espaço, em cima e embaixo. A fórmula da analogia aplicada ao termo seria: quod fut est sicut quod erit, e quod erit est sicut quod fut, ad perpetranda miracula aeternitatis. O que foi é como que será, e o que será é como o que foi, para realizar os milagres da eternidade. A fórmula da analogia aplicada ao espaço é a base do simbolismo tipológico, isto é, dos símbolos que exprimem as correspondências entre os protótipos do alto e as suas manifestações embaixo. A fórmula da analogia aplicada ao tempo é a base do simbolismo mitológico, isto é, dos símbolos que exprimem as correspondências entre os arquétipos no passado e sua manifestação no presente. Assim, o mago é o símbolo tipológico. Ele nos revela o protótipo do homem e espírito, Adão e Eva, Caim e Abel, se quisermos, o cisma de Irshu, de Saint-Yves à Vitré. Ao contrário, são mitos. Eles revelam os arquétipos que se manifestam sem cessar na história em cada biografia individual. São símbolos mitológicos pertencentes ao domínio do tempo. Essas duas categorias do simbolismo, bascadas na analogia, constituem, pela sua relação mútua, uma cruz. Passado, futuro, alto, baixo. Passado, futuro, mitologia, tempo. Alto, baixo, tipologia, espaço. Eis o que escreve sobre o mito, isto é, sobre o simbolismo do tempo, o simbolismo histórico. Segundo a nossa definição, Hans Leitzgang, autor do livro clássico sobre a gnose, o mito exprime na forma de narração, de caso particular, uma ideia erna, instintivamente reconhecida por aquele que revive na ação. La Gnose, Peyote, Paris, 1951, página 42. E eis o que diz dos símbolos tipológicos Mark Aven, no capítulo sobre o simbolismo em seu livro póstumo Le Tarot, 1937. As nossas sensações, símbolos de movimentos exteriores, não se parecem com eles, isto é, com os fenômenos. Como as ondulações da areia do deserto não se parecem com o vento que forma os montículos e como o fluxo e refluxo das águas do mar não se parecem com os movimentos combinados do Sol e da Lua. Eles são seus símbolos. A opinião de Kant, de Hamilton e de Spencer, que conduzem os movimentos de dentro a simples símbolos de realidade oculta, é a mais racional e mais verdadeira do que o realismo ingênuo, nota do autor.
A própria ciência deve resignar-se a ser apenas simbolismo consciente de si mesma. Mas a simbólica tem alcance muito diferente. Ciência das ciências, como a chamavam os antigos, de Courcelles, Traité des Symboles, Paris, 1806, e língua universal e divina. Ela proclama e prova a hierarquia das formas desde o mundo arquetípico até o mundo material e as relações que os unem. Numa palavra, é a prova tangível da solidariedade dos seres. Eis, pois, duas definições dos símbolos do tempo ou dos mitos do espaço ou da correspondência dos mundos, desde o mundo arquetípico até o mundo material, formuladas uma por sábio alemão em Lipsia, em 1924, e a outra por hermetista francês em Lyon, simbólica, o mitológico e o tipológico que acabamos de apresentar. A tábua de esmeralda, entre aspas, visa somente ao simbolismo tipológico ou do espaço, a analogia entre o que está em cima e o que está embaixo. Por isso, é necessário acrescentar-lhe, por extensão, a fórmula correspondente, que visa ao simbolismo mitológico, o simbolismo do tempo, que encontramos, por exemplo, no livro do Gênesis. A distinção entre essas duas formas da simbólica é inteiramente desprovida de alcance prático, e a sua confusão disse que se devem atribuir muitos erros na interpretação das fontes antigas, inclusive da Bíblia. Assim, por exemplo, alguns autores consideram a narração de Caim e Abel como tipológica. Eles querem ver nela os símbolos das forças centrífugas e centrípetas, etc. Mas a história de Caim e Abel é um mito, isto é, exprime na forma de narração de um caso particular uma ideia eterna, referindo-se consequentemente ao tempo e à história, e não ao espaço e à sua estrutura. Ela nos mostra que irmãos podem tornar-se inimigos mortais pelo fato de adotarem no mesmo modo o mesmo Deus. Essa história revela a fonte das guerras de religião. E a sua causa não é a diferença de dogma, de culto ou de rito, e sim unicamente a pretensão à igualdade ou, se preferirmos, a negação da hierarquia. Temos aqui também a primeira revolução do mundo, o arquétipo, o fenômeno, the get. De todas as revelações passadas e futuras da humanidade, uma vez que a causa de todas as guerras e revoluções, numa palavra de toda violência, é sempre a mesma: a negação da hierarquia. Essa causa já se encontra em germe num nível tão elevado como é o ato comum de adoração do mesmo Deus, por dois irmãos. E nisso está a revelação perturbadora da história de Caim e Abel. E como os homicídios, as guerras e as revoluções continuam, a história de Caim e Abel permanece sempre válida e atual. Guerras. Ela é um mito e um mito de primeira ordem. O mesmo podemos dizer das narrativas da queda de Adão e Eva, do dilúvio da Arca de Noé, da Torre de Babel, etc. Elas são mitos, isso é, são, em primeiro lugar, símbolos históricos referentes ao tempo, e não símbolos que exprimem a unidade dos mundos no espaço físico, metafísico e moral. A queda de Adão e Eva não revela uma queda correspondente ao mundo divino, no seio da Santíssima Trindade, e também não exprime diretamente a estrutura metafísica no mundo arquetípico. Ela é acontecimento particular da história da humanidade terrestre.
cujo alcance só cessará com o fim da história humana. Numa palavra, ela é verdadeiro mito. Seria errôneo, por outro lado, interpretar, por exemplo, a visão de Ezequiel, o Merkabah, como um mito. A visão do carro celeste é a revelação simbólica do mundo arquetípico. Ela pertence à simbólica tipológica, o que, aliás, o autor do Zohar compreendeu muito bem e por isso tomou a visão de Ezequiel como símbolo central do conhecimento cósmico, segundo a regra da analogia e em conformidade com o qual o que está em cima é o que está embaixo. Porque o Zohar conhece bem essa regra. Ele não só usa implicitamente, como também lhe dá expressão explícita. É assim que lemos no Zohar, Varea 25a. O que está em cima é como o que está embaixo, como os dias de cima estão cheios de bênção do homem celeste. Do mesmo modo, os dias daqui de baixo são cheios da bênção por intermédio do homem do justo. Também a Índia tem a sua versão da máxima hermética. Assim, a Vishvasara Tantra anuncia a fórmula: o que está aqui está lá. O que não está aqui não está em parte alguma. Arthur Avalon, La Puissance du Serpent, página 56. O uso da analogia não se limita, contudo, às ciências malditas, entre aspas, a magia, a astrologia, a alquimia e a mística especulativa, sendo, a bem dizer, universal, porque nem a filosofia, nem a teologia e nem a ciência podem prescindir dela. Eis o papel que a analogia desempenha na lógica, que é a base da filosofia e das ciências. 1. A classificação dos objetos segundo a sua semelhança é o primeiro passo no caminho da pesquisa pelo método intuitivo. Ela pressupõe a analogia dos objetos a classificar. 2. A analogia, o argumento por analogia, pode constituir a base das hipóteses. Assim, a famosa hipótese nebular de Laplace deve-se à analogia que ele observou na direção do movimento circular dos planetas em torno do Sol, do movimento dos satélites em torno das planetas e da rotação dos planetas em torno de seus eixos. Da analogia observada nesses movimentos, ele conclui pela sua origem comum. 3. Diz Maynard Keynes em seu A Treatise on Probability, Tratado sobre a Probabilidade: o método científico tem como objetivo descobrir os meios de elevar o alcance da analogia conhecida, até que ela possa, na medida do possível, dispensar os métodos da indução pura. Página 24. Ora, a indução pura se funda na simples enumeração, sendo essencialmente uma conclusão tirada dos dados estatísticos da experiência. Assim, poderíamos dizer: como João é homem e morreu, Pedro é homem e morreu, Miguel é homem e morreu, etc. A força desse argumento depende do número, da quantidade dos fatos conhecidos pela experiência. A analogia, ao contrário, acrescenta a ele o elemento qualificativo de alcance intrínseco e das quantidades. Eis um exemplo de argumento por analogia. André é formado de matéria, energia e consciência. Como a matéria não desaparece com sua morte, mas somente muda de forma, e como a energia não desaparece, mas somente se modifica, também a sua consciência não pode simplesmente desaparecer, mas deve apenas mudar sua forma e seu modo ou plano de atividade. Logo, André é imortal. Esse argumento funda-se na fórmula de Hermes Trismegisto: o que está abaixo, matéria e energia, é como está em cima, consciência. Ora, se existe na lei da conservação da matéria e da energia,
Se bem que a matéria se transforme em energia e vice-versa, deve existir também necessariamente a lei da conservação e da consciência ou da imortalidade. Segundo Keynes, o ideal da ciência é encontrar meios para aplicar o alcance da analogia conhecida até que ela possa dispensar o método hipotético da indução pura, isso é, até que ela possa transformar o método científico em analogia pura, baseada na experiência pura, sem elementos hipotéticos imanentes na indução pura. Ora, é graças ao método da analogia que a ciência faz descobertas, passando do conhecimento para o desconhecido, enuncia hipóteses fecundas e busca um fim metódico diretor. A analogia é seu começo e seu fim, seu alfa e seu ômega. No que concerne a filosofia especulativa ou metafísica, o mesmo papel está reservado à analogia. Todas as conclusões de alcance metafísico estão baseadas na analogia do homem, da natureza e do mundo intangível ou metafísico. Assim, as duas autoridades principais da filosofia, mais metódica e mais disciplinada. A filosofia escolástica medieval, Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, dos quais um representa na filosofia cristã o aristotelismo e o outro o platonismo. Não só se servem da analogia, como também lhe distribuem papel teórico muito importante em suas doutrinas. São Tomás propõe a doutrina da analogia entes, ou analogia do ser, que é a chave principal de sua filosofia. São Boaventura, em sua doutrina da signatura rerum, interpreta o mundo visível como símbolo do mundo invisível. Para ele, o mundo visível é outra escritura sagrada, outra revelação ao lado da que está contida na escritura sagrada propriamente dita. Et sic patet qua totus mundus est sicut unum speculum plenum luminibus praesentantibus divinam sapientiam e sicut carbo effundes lucem in exam. 2:27. Vê-se assim que o mundo inteiro é como um único espelho, cheio de luzes que apresentam a sabedoria divina, ou como uma brasa que emite luz. Ora, São Tomás e São Boaventura foram proclamados por Sisto V em 1588 e por Leão XIII em 1879, Duae Olivae e Duo Candelabra in domo Dei Lucentia. Duas oliveiras e dois candelabros resplandecentes na casa de Deus. Vês então, caro amigo desconhecido, que podemos, tu e eu, declarar abertamente nossa fé na analogia e proclamar em voz alta a fórmula da Tábua de Esmeralda, fecha aspas, consagrada pela tradição, sem parecermos infiéis à filosofia, à ciência e às doutrinas oficiais da Igreja. Podemos fazê-lo em sã consciência como filósofos, como sábios e como católicos. Mas a aprovação concedida à analogia não se detém aí. O próprio mestre anunciou pelo uso que fez dela. Mostram, no tanto, as parábolas como o argumento a fortiori que ele usou em seu testemunho. As parábolas, que são símbolos ad hoc,
seriam desprovidas de sentido e utilizado se não constituíssem enunciados de verdades análogas, expressas na linguagem da analogia e fazendo apelo ao sentido da analogia. Quanto ao argumento a fortiori, toda a sua força reside na analogia, que é o seu fundamento. Eis um exemplo de argumento a fortiori empregado pelo mestre. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, por razão mais forte o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem. Mateus 7, 9 e 11. Temos aqui a analogia do parentesco terrestre humano e do parentesco celeste divino. Se funda a força do argumento e a fortiori, ou por razão mais forte, entre aspas, que da manifestação imperfeita conclui por seu próprio protótipo ideal. A analogia do Pai e do Pai é a sua essência. A esta altura pode surgir no leitor consciencioso um sentimento de mal-estar. Eis muitos argumentos e autoridades citadas em apoio ao método de analogia apresentando, mas e os argumentos contra esse método, bem como a sua fraqueza e seus perigos, devemos confessar sem rodeios e que toda a fraqueza que o método de analogia encerra, aspectos negativos e perigos, erros e ilusões graves. Isso porque ele se funda inteiramente na experiência. E toda experiência superficial, incompleta ou falsa naturalmente dá lugar a conclusões por analogia igualmente superficiais, incompletas e falsas. Assim, usando o telescópio de alcance insuficiente, os astrônomos viram em Marte linhas retas e contínuas e concluíram por analogia que elas eram canais, entre aspas, artificiais e que o mestre era habitado por seres civilizados. Com o aperfeiçoamento dos telescópios, puderam observar que os canais, entre aspas, não são contínuos nem retilíneos. Em tais casos, o argumento por analogia perde o seu valor por causa do erro da experiência que lhe serve de apoio. Quanto às ciências ocultas, Gerard van Rysberg publicou na página 203 de seu livro Le Tarot um quadro das correspondências astrológicas do tarot segundo diferentes autores. Nele, na lâmina 7, o carro, por exemplo, corresponde ao signo de Gêmeos, segundo Ereila, do Sagitário, segundo Formalhot, de Gêmeos, segundo Choral, Sagitário, segundo autor anônimo, ao planeta Marte, segundo Basílides, ao planeta Vênus, segundo Volgine, ao Sol, segundo Elistar, ao signo de Libra, segundo Enidius, ao planeta Vênus, segundo Muchery, ao signo de Câncer, segundo Crowley, e ao signo de Gêmeos, segundo Kurtzah. Aqui salta aos olhos a relatividade das correspondências obtidas pelo método analógico. Ao contrário, a concordância das correspondências entre os metais e os planetas, obtida pelo mesmo método, manteve-se nos autores antigos, medievais e modernos. Os astrólogos gregos do século IV a.C., continuando a tradição babilônica, na qual o ouro correspondia ao Sol, ao deus Enlil, e a prata à lua, ao deus Anu, aceitavam as correspondências seguintes: ouro, Sol, prata, Lua, chumbo, Saturno, estanho, Júpiter, ferro, Marte, cobre, Vênus, Mercúrio, Mercúrio e J. Homyard.
Alchemy, Pelican, Londres, 1957, página 18. As mesmas correspondências que eram aceitas pelos astrólogos e alquimistas na Idade Média o são ainda hoje por todos os autores de ciências ocultas e de hermetismo, inclusive por Rudolf Steiner e pelos outros autores antropófagos. Logo, também pelo Traité élémentaire de sciences occultes de Papy, d'Anglais Paris, reprodução integral na 7ª edição, página 145. 44 anos de estudo nesse domínio não me fizeram modificar em nada o quadro das correspondências acima, muito ao contrário. O método da analogia não é infalível, mas pode levar a descobertas das verdades essenciais. Sua eficácia depende da extensão e da exatidão da experiência na qual ele se apoia. Voltemos agora ao arcano o mago. A concentração sem esforço tem sua expressão tanto no conjunto da lâmina como em seus pormenores. Ela constitui seu arcano prático. Nela está expresso também o método da analogia, na qual ele é ainda o arcano teórico. Porque, vista no plano intelectual, a prática do método da analogia corresponde em tudo à prática da concentração sem esforço. E essa prática se manifesta não como trabalho, e sim como jogo. Com efeito, no plano intelectual, a prática da analogia não exige esforço algum. Ou percebemos e vemos as correspondências analógicas, ou simplesmente não as percebemos nem vemos. Como o mago e o pelotiqueiro devem exercitar-se e trabalhar durante muito tempo antes de atingirem a habilidade de concentração sem esforço. Também aquele que usa o método de analogia no plano intelectual deve adquirir longa experiência e acumular as lições que ela comporta antes de atingir a faculdade de percepção imediata das correspondências analógicas. Antes de se tornar mago ou pelotiqueiro, que se serve da analogia dos seres e das coisas sem esforço, como que brincando. Essa faculdade constitui parte essencial da realização da tarefa que o mestre prescreveu aos seus discípulos. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Marcos 10, 15. A criança não trabalha, entre aspas, ela brinca. Mas como ela é séria, isto é, concentrada quando brinca. Olha que interessante. A sua atenção ainda é inteira e indivisa, ao passo que naquele que se aproxima do reino de Deus, ela já se torna inteira e indivisa. Nisso será o arcano da genialidade intelectual, na visão da unidade dos seres e das coisas pela percepção imediata de suas correspondências, pela consciência concentrada sem esforço. O mestre não quer que nos tornemos pueris. O que ele quer é que atinjamos a genialidade da inteligência e do coração, que é análoga, não idêntica, à atitude da criança, que só carrega fardos leves e que torna suaves todos os jugos. O mago representa o homem que atingiu a harmonia e o equilíbrio entre a espontaneidade do inconsciente e no sentido Jung e a ação voluntária do consciente no sentido do ego consciente. Seu estado de consciência é a síntese do consciente e do inconsciente, da espontaneidade criadora e da atividade voluntária excessiva. É o estado de consciência que a escola psicológica de Jung chama de individuação, ou de síntese do consciente e do consciente. Os dois elementos da personalidade, ou de síntese do si mesmo, Jung, Kereni e Kereni, Introduction l'essence de la mythologie, página 107. Essa síntese torna possível a concentração sem esforço e a visão intelectual sem esforço.
que são os aspectos práticos e teóricos da fecundidade nos domínios tanto prático quanto intelectual. Parece que Friedrich Schiller teve consciência desse arcano quando expôs no Spieltrieb, Impulso para o Jogo, entre aspas, sua doutrina da síntese entre a consciência intelectual, que impõe fardos pesados, deveres e regras, e a natureza instintiva do homem. O verdadeiro e o desejado devem, segundo ele, encontrar sua síntese no belo, porque é no belo que o Spieltrieb torna leve o fardo do verdadeiro ou do justo e que, ao mesmo tempo, eleva as trevas das forças instintivas ao nível da luz da consciência. Schiller, Letters sur l'éducation esthétique. Em outras palavras, aquele que vê a beleza daquilo que reconheceu como verdadeiro não deixará de amá-lo. E pelo amor, o elemento de constrição desaparecerá no dever prescrito pelo verdadeiro. O dever se tornará tendência. Assim, o trabalho, entre aspas, se transforma em jogo, entre aspas. E a concentração sem esforço tornar-se-á possível. Mas o primeiro arcano, o arcano da fecundidade prática e teórica, embora proclame a eficácia do jogo sério, o tarô todo é jogo sério. Contém, ao mesmo tempo, advertência grave. Há jogo e jogo. Há mago e mago. Por isso, quem confunde a falta de concentração sem esforço e as correntes de simples associação mental com a visão sem esforço das correspondências da analogia, necessariamente se tornará charlatão. O arcano do mago é duplo, isto é, tem dois aspectos, coloca-nos num caminho que conduz à genialidade e nos põe em guarda contra o perigo do caminho que conduz ao charlatanismo. Infelizmente, muitas vezes os professores de ocultismo seguem os dois caminhos ao mesmo tempo, e os que ensinam contêm elementos de gênio misturados com eles de charlatanismo. Que o primeiro arcano do tarô sempre nos esteja presente como uma espécie de guarda do limiar, entre aspas. Que ele nos convide a passarmos o limiar do trabalho e do esforço para entrarmos na ação sem esforço e no conhecimento sem esforço. Mas que ele nos lembre também que, quanto mais avançarmos, além do limiar, mais indispensáveis serão o trabalho, o esforço e a experiência do lado de cá, desse limiar para atingirmos a verdade real. Que o mago nos diga e nos repita cada dia. Perceber e saber, tentar e poder são coisas diferentes. Existem miragens em cima e miragens embaixo. Somente sabes o que é verificado pela concordância de todas as formas da experiência de sua totalidade. Experiência dos sentidos, experiência moral, experiência psíquica, experiência coletiva e de outros pesquisadores da verdade, e experiência daqueles cujo saber mereceu o título de sabedoria e cujo querer foi coroado com o título de santidade. A academia e a igreja estipulam condições metódicas e morais para que aquele que deseja avançar. Cumpre-se rigorosamente antes e depois de cada incursão pela região que está além do domínio do trabalho e do esforço. Se o fizerdes, serás sábio e mago. Se não o fizeres, serás charlatão. E aqui finalizamos a primeira carta, o mago, das 22 cartas maiores, arcanos maiores do tarô. Amanhã vamos dar continuidade à leitura desse livro, tá? E prazerosamente falaremos sobre a papisa, ok? Gratidão. Café com Tarô, Mago Rico agradece.
Namastê. Até a próxima. Gratidão. Muita luz no seu caminho, muita vida, muita energia, muita coisa boa. É isso aí. Até mais.